Padre Spiritus, et emitte Celi. Queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura de hoje nos coloca diante de uma cena que certamente nos causa a todos, a que escutamos, um sentimento de revolta. Até porque trata-se de uma cena que infelizmente se repete com muita frequência no nosso mundo. Aliás, sempre se repetiu, que é a opressão dos que detêm poder contra os mais fracos. Vimos como o rei Acabe queria a vinha de Nabô, aquele pobre homem que tinha recebido em herança de seus pais aquela vinha que ficava ao lado do palácio. E o rei ele faz a proposta, queria porque queria de qualquer forma comprar aquela vinha. E Nabô, que por um motivo religioso não quis vender a vinha, isto é, reconhecendo que aquela terra tinha sido dada a seus pais por Deus, porque afinal de contas, para um judeu piedoso, a terra prometida tinha sido um dom de Deus para o povo. E essa era a razão fundamental pela qual ele não queria vender, porque seria como vender aquilo que Deus tinha lhe dado, como vender a bênção de Deus. Porém, o rei, inconsolado, entra em depressão. É interessante ver como o coração humano, que está completamente consumido pela ambição, nunca se sacia, sempre quer mais. Mesmo que possua o mundo inteiro, ele nunca se sente satisfeito. Isso leva o sujeito a, inclusive, se corromper sempre mais, como foi o caso do rei Acabe, que, instigado pela sua mulher Jezabel, e que, lembremos, não era judia, era filha de um sacerdote, de um deus estrangeiro, de um deus pagão, ela acaba convencendo o rei a deixar que uma artimanha, aonde se envolveria mentira, suborno, calúnia, acabaria conduzindo à morte a Nabô, e este, então, não teria mais como negar, porque morto não poderia reclamar. E assim a vinha passaria a Acabe. E assim aconteceu. E essa cena, como eu disse, nos causa revolta, porque clama contra a justiça. E vemos tantos exemplos, como disse no início, no nosso mundo. Porém, atenção. Diante de uma injustiça, muitas vezes nós podemos cair em dois erros. Explico. O primeiro deles é o de simplesmente reduzir a injustiça a uma mera questão de luta de classes. Ou seja, de dividir o mundo entre opressores e oprimidos. Os opressores são os ricos e os oprimidos, os pobres. E assim acabar diante de injustiças, generalizando toda uma situação e caindo no erro, inclusive, de justificar a violência para poder, como que, consertar aquilo que se vê como errado. É, por exemplo, o erro do marxismo, que chega ao absurdo, algumas vezes, em algumas tendências, algumas linhas marxistas, de justificar o crime quando cometido por um pobre, porque seria uma forma de revanche contra o rico opressor. E isso é uma desordem, isso é um absurdo. Ou seja, a injustiça que gera uma revolta, que a sua vez acaba gerando mais injustiça. Porém, existe também um outro erro, que é aquele de querer consertar a justiça através de ações agressivas. Que muitas vezes, é bem verdade, nós vemos situações que são terríveis. Homens e mulheres que se deixam levar pela malícia, pela corrupção de toda a espécie e causam os crimes mais hediondos.
E a tentação, às vezes, diante da revolta que temos, vendo essas cenas, é o da vingança. É o de querer, através do ódio, eliminar por completo aquele que cometeu a injustiça. Porém, quando assim uma pessoa se deixa conduzir, no fundo, o que ele está fazendo não é justiça, mas sim deixar que triunfe o mal, pois está pagando o mal com mais mal. E diante dessa realidade, o Evangelho de hoje nos apresenta um caminho superior. Quando Jesus diz, haveis escutado, olho por olho, dente por dente. E aí Jesus, diante disso que era a forma clássica do exercício da justiça, ou seja, aquele que te tirou algo, eu tiro dele na mesma medida. E diante dessa realidade, que não poucas vezes acabava levando a lógica da vingança, Jesus propõe esse amor sem medidas. Que não é, queridos irmãos, queridas irmãs, resignação diante do opressor, diante do violento, diante do injusto. Quando Jesus diz que aquele que te der uma bofetada na sua cara oferece o outro lado, Jesus não está dizendo que devemos ser simplesmente como que passivos diante da violência, como que resignados, como alguém que diz, não tenho nada o que fazer, então eu deixo que me batam. Não é isso. O que Jesus quer mostrar com essa imagem, que é uma imagem forte, é que a única forma de vencer o mal é com o amor. É acreditando que a verdadeira força capaz de converter um coração humano, muito embora esteja corrompido pelo mal, é o amor. E é esse o exemplo que Jesus deu ao morrer na cruz. Ao se oferecer ao Pai dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, com isso, não estava anulando a justiça ou simplesmente dizendo, olha, não importa, fizeram mal, pobrezinhos, não precisa acontecer nada porque eu me ofereço por eles. Não é isso. É óbvio que existe a justiça civil, a justiça dos homens, e essa deve ser cumprida. Porém, essa justiça não pode ser exercida jamais como simplesmente um instrumento de vingança ou um modo corrompido de querer fazer uma revolução. Não. Nós temos que acreditar na humanidade. Nós temos que acreditar que o homem, ainda que muitas vezes se deixa levar pelas tentações desse mundo, ainda que muitas vezes deixa se enganar pelo mal, ainda que muitas vezes abusa da sua liberdade e faz o mal, esse homem, por pior que seja, pode ser tocado pelo amor. E é essa a mensagem de Jesus. E é esse o compromisso que nós cristãos devemos ter, o de dar exemplo, o de sermos agentes nem da revolução, nem da vingança, mas agentes do amor. Homens e mulheres que acreditam na salvação de todo homem, de toda mulher. Porque foi por isso que Jesus se fez homem. Por isso Jesus veio até nós. Por isso Jesus morreu e ressuscitou. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos hoje essa luz, que Deus possa tocar nas nossas mentes e nos nossos corações, para que aprendamos do Evangelho e sejamos realmente, nesse mundo tão marcado pelo mal, uma verdadeira luz, a luz do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja.